Olá, um bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro de Memória da Eletricidade para poder tratar de saúde. Nós estamos com lives sobre saúde todas as segundas, terças e quartas, segunda, quartas e sextas, e vamos conversar, já conversamos desde o começo da pandemia sobre muitos temas muito diversos e diferentes em relação à pandemia de Covid-19, associando o campo da saúde com as suas interfaces, com outros campos da informação, da comunicação, a educação física, a psicologia, enfim, tratando de vários temas. Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a Ana Regina Rego, que é jornalista e professora da Universidade Federal do Piauí e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Piauí. É um prazer, sem dúvida, para todos nós, a presença da Ana Regina Rego, que também foi presidente da ALCAR, da Rede Brasileira de História da Mídia, né? Também, além disso, atualmente ela é presidente da Federação da Associação de Associações Científicas de Comunicação no Brasil. Então é um prazer para nós aqui contar com ela, com esse tema tão importante, que é o tema da Covid-19 em relação à desinformação. A Ana Regina trabalha com diversos temas que vão, né, particularmente da relação entre comunicação e história, os processos das historicidades, dos processos comunicacionais, que também tratam da discussão sobre jornalismo, ética jornalística. Ela também trabalha ainda com temas relacionados à comunicação das organizações, e atualmente ela vem desenvolvendo pesquisas em relação à noção de verdade e pós-verdade no contexto das fake news e do que ela vem chamando como a construção intencional da ignorância. Então, hoje o nosso papo me alegra muito, é com a Ana Regina. Eu vou convidá-la para a nossa live agora. Oi, querida, tudo Bom bem? dia, Bom Igor. dia. É um prazer, Saudades, também muitas saudades presenciais, né? não é? Muita Até que a saudade. gente se encontra virtualmente. Exatamente, saudades presenciais. Estou muito feliz com a sua presença aqui nessa conversa, nessa live, para tratar desse tema, que é um tema tão importante, né? E eu fiz uma brevíssima apresentação da sua trajetória, dos seus interesses de pesquisa, muito breve. Tive dificuldade de resumir, o que é um bom sinal, porque, né, o percurso além de longo, muitíssimo profícuo, né, de reflexões e de questões que tocam vários temas, desde a relação comunicação-história, agora uma discussão na relação entre ética e verdade no jornalismo e ampliando ainda mais nesse novo regime de informação que a gente está vivendo no contemporâneo. Também você atua na estudos sobre comunicação organizacionais, já teve pesquisas sobre acervos e arquivos, né, de história da comunicação, enfim, é uma longa trajetória muitíssimo profícua de muitas interfaces. Mas eu queria que primeiro você falasse um pouquinho da sua trajetória de pesquisa e profissional e de pesquisa, está tudo imbricado, falasse um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar nas perguntas que eu fiz, e deixando muito à vontade o público para fazer perguntas também. Pois bom dia, Igor, novamente. Bom dia a todo mundo, né? Já vi um bocado de gente conhecida aqui, né? Chegando, amigos. Eu acho que a trajetória, né, faz parte aí da nossa construção. Eu trabalhei por 15 anos na Caixa Econômica. E durante esse período, acho que metade eu
atuava como gerente de marketing e comunicação. E isso daí vem essa minha ligação com a comunicação corporativa, o marketing, etc., que dá é uma outra perspectiva, né? Você conhece o mercado por dentro, e eu acho que isso foi muito importante para que eu pudesse posteriormente confrontar com o aporte teórico que a gente foi tendo em mestrado aí no Rio, doutorado em São Paulo, Barcelona, depois voltei para aí o ano passado, e eu acho que esses dois polos, entre a prática, também um estudo mais voltado para uma pragmática e depois uma abordagem muito mais filosófica, primeiro sociológica, depois filosófica, e esse encontro faz com que a gente veja os fenômenos de uma forma mais holística, né? E aí a trajetória vai sendo construída conforme a gente vai fazendo as parcerias, as afetividades vão surgindo no meio do caminho. É a parte institucional, né, na Alcar, de Alcar, 4 anos de presidência, mas de diretoria foi de 2008 a 2019, assim, né? Eu entrei, acho que na diretoria da Marialva e só saí na minha, né? Então, assim, um tempão. Só se com, eu estou completando agora 4 anos. Depois eu tenho que ter um tempinho para respirar, né? Para poder respirar. Então, mas o que eu estava percebendo, todos esses caminhos, todos, de alguma forma, a gente trabalha pesquisando e atuando sempre em busca não de uma verdade, de uma coisa definitiva fechada, já que a gente conhece todos os processos por quais se passam essas construções discursivas, narrativas, posicionamentos históricos, posicionamentos jornalísticos, etc. Mas a gente busca trabalhar com um processo ético, né, de respeito à sociedade, dentro da academia ou fora, ou como jornalista, em uma relação dialética com a sociedade, em uma relação de tentar contribuir com a sociedade. E, de alguma forma, eu acho que a gente vem traspassando essa questão e contribuindo para que a gente leve uma narrativa, uma mensagem que não seja desinformativa, que não seja fraudulenta, né? Que não traga, como é que se diz, prejuízo da sociedade. Então, eu acho que, de alguma forma, nós, enquanto pesquisadores, enquanto jornalistas, né? Enquanto professores, atuantes, etc., e a gente trabalha 24 horas por dia. Enquanto dizem que a gente está fazendo balbúrdia, a gente está trabalhando 24 horas por dia, e agora mais do que nunca, né? Sim. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Ótimo. E a gente está num momento que o termo fake news tem sido muito utilizado para classificar um conjunto muito diverso de concorrência discursiva, de concorrência informativa, né? Fake news tem sido, de alguns anos para cá, utilizado para pensar sobre boatos, sobre até teorias conspiratórias, né? Desinformação, virou sinônimo de uma porção de coisas. Ao mesmo tempo, né, há uma especificidade, né, de um conceitual, ou pelo menos definidora, né, se não conceitual, pelo menos definidora, do que a gente pode entender como fake news. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, primeiro dessa dispersão do termo, né, que parece um termo que abriga um conjunto tão diverso de fenômenos, e também de uma possibilidade de precisar o que são fake news, né? Não sei se você lembra daquela palestra do Peter Burke, naquele nosso congresso da Alcar em São Paulo, em 2017, né? Ali ele fez uma palestra maravilhosa, assim, a gente estava ali no momento pré-eleitoral e tudo mais, e ele trabalhou os dois conceitos, pós-verdade e fake news, né? E ali ele foi taxativo, assim. Tem problema na etimologia do termo, né? Do termo. Esse problema da etimologia do termo, que transforma ele no guarda-chuva, traz problemas para a compreensão da sociedade, né? A sociedade não consegue interpretar efetivamente o que seria fake news,
Porque fake seria alguma coisa falsa, propriamente falsa. E o escopo da desinformação, ele é muito complexo, e ele é cada vez mais complexo, né? Ele não envolve só alguma coisa completamente mentirosa, alguma coisa completamente fake, mas ele é trabalhado de uma forma muito articulada com... eu vi que o Márcio, que está aqui, que é do nosso projeto, está se tornando um especialista em verificar vídeos, né? Então, num vídeo de 5 minutos, tem uma primeira narrativa que é verdadeira, uma segunda que emenda com a verdadeira, que é completamente falsa, Uhum. uma outra que foi deslocada geograficamente, uma quarta que foi descontextualizada, uma quinta que foi manipulada. Então, assim, num vídeo de 5 minutos, quando a gente vai fazer um trabalho de verificação jornalística, um trabalho de checagem, quando a gente vai desmistificar esse vídeo, a gente usa várias etiquetas, assim, isso é verdadeiro, isso é falso, isso foi manipulado, isso está sendo estudado, isso perdeu a linha, isso não é por aí, entendeu? Por quê? Porque o escopo da desinformação, ela cresceu muito, se tornou muito híbrido. Esse é um lado, né? O outro lado é que corre por diversas modalidades narrativas, estéticas, linguagens, envolve uma série de coisas que transforma uma pequena temática numa onda de narrativas desinformacionais que envolvem fake news, que envolvem tudo, né? Fake news, que é o termo que tem problema etimológico, que fake news Uhum. não podem, não deveriam estar juntos ali, Uhum. Uhum. efetivamente estar juntos. Então, assim, eu acho que esse guarda-chuva faz com que a sociedade não consiga perceber os problemas que há em cada narrativa, né? Inclusive dentro da própria mídia, né? Dentro da própria mídia a gente também encontra esse tipo de narrativa com outros vieses, mas a gente também encontra esporadicamente. É muito interessante isso que você está falando, dessa dimensão guarda-chuva, como ela é problemática, e ela é problemática também para o nível até mesmo da apuração, né, dessas informações. Eu vou dizer o termo informação bem genericamente. Dessas informações ou desses enunciados circulantes, sobretudo na internet, né? Eu queria que você falasse um pouco, antes de fazer uma outra pergunta, né, que eu estava pensando aqui, mas que você falasse um pouco do trabalho do Nujoc, né, e aí você explicar, que se ampliou, né, durante essa pandemia, né, no JOC, Núcleo de Estudos do Jornalismo e da Comunicação. Você podia explicar um pouco sobre o núcleo que você coordena atualmente e também dessa ampliação para um JOC Checagem, por exemplo, e como é que se construiu, né, nesse contexto de pandemia, né, que impulsionou, é a minha segunda pergunta, impulsionou um conjunto, uma explosão de iniciativas por várias instituições, grupos de pesquisa, né, até mais pessoais, em alguns casos, de checagem de informação, de combate à desinformação. Queria que você falasse um pouco desde o NUJOC, como o NUJOC se amplia nesse momento, né, com essa atividade, e também como você vê essa explosão tão grande, importante, né, também de divulgação científica, por um lado, né, de combate à desinformação para o outro, né, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. O Nujoc tem 15 anos que foi criado, né? Foi criado pelo Paulo Fernando. Depois eu me apropriei do Nujoc e depois não devolvi para o Paulo Fernando. Então, ele tem um grupo que está vinculado ao Nujoc. Quando a gente criou o programa de pós-graduação, o Nujoc ficou como um núcleo de uma das linhas de pesquisa. Então, a gente abriga outros núcleos. Mas o Nujoc em si, o núcleo que está comigo, tem mais ou menos... reflete mais ou menos o meu trabalho. Então, é bastante plural. São vários grupos, né? Dentro do núcleo. E, assim, nós temos uma vertente muito forte que é voltada para
para historicidade, historiografia, memória, né? E nesse núcleo a gente trabalha e a gente tem uma parceria com o Arquivo Público, a gente tem parceria com o jornal, e a gente digitaliza os periódicos do Piauí desde 1832 até hoje, a gente tem um portal com isso, não? E tem muitas pesquisas voltadas para esse lado, que é efetivamente o nosso carro-chefe, né? E que a partir da Rede Nacional de Historicidade, né, ficou nesse diálogo entre a historiografia e a historicidade. A gente está trabalhando muito voltado para isso, né? Aí dentro tem uma vertente do NUJOC que é historicidade, né? Que são os pesquisadores que estão com historicidade, e desde o meu pós-doc ano passado aí, né? Em 2018 eu comecei a desenhar, né? Em 2018 eu fui uma das organizadoras do Ele Não aqui, exatamente porque a gente viu todo o complexo e aquela questão da eleição, etc. Nós passamos 2018 trabalhando contra, né, o processo eleitoral que se instaurava aí, que levou o atual governo, né, ao poder. E em 2019, para o pós-doc, voltado para... A minha intencionalidade era estudar a historicidade da desinformação, né? A gente terminou entrando no mercado daquilo que nós estamos chamando de construção intencional da ignorância, né? Eu e Maria Alva, né? E a partir daí, ano passado a gente rodou muito o mundo, a gente se encontrou em Madrid, né? Lá eu estava para falar de desinformação, eu fui falar numa mesa sobre a desinformação na campanha eleitoral de 2018, depois eu estive em Barcelona, depois eu estive em Santiago também com essa temática, né? E quando começou a pandemia, né, o meu pós-doc terminou em março. Na semana que eu voltei, eu dei uma semana de aula e entramos em isolamento, né? E aí surgiram os editais, né? Mas antes dos editais, nós lançamos dois projetos de extensão dentro do NUJOC, um voltado para a solidariedade, muito de ajudar aquelas pessoas no momento da pandemia, né? Um site voltado para isso, com forte atuação na área psicológica, né? Tem uma das nossas pesquisadoras, que é a Camila, que você esteve na banca, trabalha muito voltada ao campo psiquiátrico, psicológico. Então a Camila conseguiu uma gama de psicólogos para atender, e nós continuamos com esse trabalho, né? E fora o trabalho de auxiliar a doação de cestas básicas. E o NUJOC Checagem, que é um trabalho de verificação. Assim, em determinados momentos eu encarava como um paliativo, mas considerando que, por exemplo, uma coisa que eu conversava ontem até com a Maria Helena Weber, né? Que na Inglaterra, 900% das desinformações, eles colocam fake news nisso. Uma pesquisa feita pela Reuters em parceria com a Oxford, 900% de fake news, houve um incremento de 900% nos 3 primeiros meses da pandemia na Inglaterra. Com esse aumento incrível, a gente se viu numa hora em que era preciso sair desmistificando essas narrativas todas. E aí nós criamos um site de checagem, né, com parte dos pesquisadores do NUJOC, mas também com jornalistas que vieram agregar, pós-doutorandos, né, como o professor Márcio Granes, que está aqui na live também conosco, né? E que tem dado uma força. E nesses 6 meses de atuação, a gente tem percebido muita coisa, né? A gente tem percebido os movimentos das fake news, por onde elas passam, etc., né? E logo no começo nós fizemos uma parceria essencial, que foi a parceria com o aplicativo Eu Fiscalizo da Fiocruz, né? da Márcia Galhardi. E essa parceria tem nos possibilitado exatamente, primeiro, conhecer quais são as dúvidas da sociedade, né? A sociedade, tudo que vê nas redes sociais está lá postando. A Cláudia recebe uma gama muito grande, né? E vai passando para a gente, e a gente vai verificando conforme a nossa capacidade, né? Porque o nosso trabalho também todo é voluntário, né, dentro disso, né?
E, paralelo a isso, né, o NUJOC nasce, o NUJOC Checagem nasce, a gente tem 6 meses aí de uma prática, né, e o pessoal está muito perito, assim, a gente não tem mais um banco de dados sobre vacina ali, está na nossa cabeça, assim. Uhum, O banco uhum. sobre a fake do vídeo, tal, que se transformou numa outra narrativa, assim, a gente já sabe que em tal momento a gente checou isso, que isso nasceu na Austrália, isso foi para a Alemanha, isso foi para o interior de São Paulo, etc. Então, isso está muito internalizado em toda a equipe, né? E paralelo a isso, eu entrei como voluntária no projeto Mandacaru, que é um projeto de voluntariado vinculado ao Comitê Nordeste de Combate à Covid. Né? Lá, né, surgiu a ideia de primeiro uma rede de monitoramento, né? Me pediram para desenhar as matrizes de competência da comunicação e logo em seguida eu fui desenhando também uma rede de monitoramento. Primeiro era uma rede de monitoramento e checagem. Mas aí a gente foi fazendo os contatos, né, com os amigos do Brasil todo e a gente foi percebendo que já existiam muitos projetos. Não só de verificação e checagem, mas de comunicação proativa, projetos de educação para ler Uhum. a informação. Não? Assim, a diversidade de projetos que existe no país todo é muito grande. Eles estão na academia, eles estão nos coletivos, né? Estão em movimentos sociais, estão em instituições, agências, etc. E a gente foi conhecendo cada um e a primeira ideia que surgiu no Mandacaru se multiplicou. No Mandacaru, como é uma rede de voluntários, a gente não teve condições de fazer a rede lá, então a gente fez a rede paralela e ela está nascendo aí, nos próximos dias ela vai estar na rua já. Muito, muito importante esse trabalho em rede e queria que você falasse um pouquinho mais sobre a importância da pesquisa em rede. Eu acho que eu vejo que uma das coisas que a pandemia acelerou, não que não existissem iniciativas de pesquisa em rede, mas se intensificou, né? Isso em várias áreas do conhecimento, tanto nas ciências biomédicas, quanto nas engenharias, nas exatas, quanto nas ciências sociais e humanas, não nos campos, né, nessas áreas do saber, mas também entre elas, né? E um dos vetores disso tem a ver com a mediatização, né? Da proximidade e desse excesso de informação que nós estamos vivendo, que necessita, também implica outras, né, outras áreas do conhecimento a também. Então, enfim, um contexto que pode ser marcado tanto pelo negacionismo científico, por um lado, né, pela necessidade de afirmação da ciência, por outro, por um descrédito na ciência, esse descrédito, inclusive econômico, né, uma redução cada vez mais significativa e importante de financiamento, de recursos, no momento em que ela é necessária, espera-se muito da ciência com algum tipo de resposta na vacina, mas outras respostas possíveis, como você falou também, no atendimento psicológico, na dimensão do combate à desinformação, enfim. Queria que você falasse um pouco da importância da pesquisa em rede e como que ela tomou, né, ainda um vulto maior nesse momento que a gente está vivendo. Assim, a gente já trabalha em rede há um tempão, né? Redes nacionais, redes latino-americanas, redes internacionais, sobretudo pelas instituições que a gente está inserido, Alcar, Intercom, Sonsicom, etc. Então, para nós sempre foi uma coisa muito comum, né? A gente está ali trabalhando em rede, fazendo parcerias, etc. Mas uma coisa que eu efetivamente percebi ao fazer os contatos para a Rede Nacional de Combate à Desinformação, primeiro, é que eu estava focada nos projetos de extensão, nos projetos voltados para a sociedade ali, já o projeto pronto, com retorno para a sociedade. E são inúmeros e são esses que estão compondo a rede no primeiro momento. Eu estava voltada para esses projetos e estava voltada para o campo da comunicação. A minha primeira surpresa
foi perceber que trabalhar contra a desinformação não é uma premissa do campo da comunicação. Tanto que nós temos projetos da filosofia do Instituto de Filosofia, como é que se diz? Do Instituto Federal de Juiz de Fora, né? Que é um projeto maravilhoso, que faz podcasts desmistificando as narrativas desinformacionais, e tem um projeto chamado Áudios de Guerrilha, que eles distribuem pelos grupos de como é que se diz? De WhatsApp, de Telegram, etc., com narrativas curtas, né? E é o pessoal da filosofia. Eu achei assim, bárbaro. Tem o pessoal da imunologia, né, da USP, que está trabalhando conosco, que está entrando na rede, que é do Covid verificado, são os doutorandos. Né? Então, assim, todo mundo se voltou e percebeu a importância de trabalhar a boa comunicação e um processo de informação que seja, como é que se diz, que não seja pernicioso, né? Que não leve as pessoas a se expor ao vírus, não leve as pessoas a condenar uma vacina, etc, etc, né? Então, foi a segunda coisa que eu percebi, é que muitos projetos da comunicação, sim, mas também muitos projetos de outras áreas, né? E eles procuram trabalhar com aquilo que a gente trabalha, com divulgação científica, né? E, de uma certa forma, eles trabalham também com popularização, né, da ciência, e aí trabalhando com uma linguagem mais acessível, né, com produção de cards, de posts, de narrativas audiovisuais. Então, assim, um escopo muito interessante. Mas uma coisa também vem me chamando a atenção, sobretudo desde que eu comecei a atuar na Socicom enquanto federação e na relação com os outros campos da ciência dentro do fórum da SBPC, por exemplo. Né? A comunicação ainda é vista como um instrumental. Então, como a comunicação é vista como instrumental, se trabalha a democratização, se trabalha a popularização da ciência, mas não se concebe a comunicação como o campo científico. Né? Essa não percepção da comunicação como um campo científico, inclusive pelas outras ciências, e não só ciências duras, mas ciências que a gente chama de humanidades, né? Ciências sociais aplicadas, letras, artes, etc., etc., dificulta o entendimento da própria ciência em relação aos fenômenos que estamos vivendo. Durante a pesquisa do pós-doc, por exemplo, nós fomos atrás não de uma genealogia da desinformação, mas dos primeiros sinais contemporâneos dessa desinformação. E aí nós chegamos na década de 80 e 90 na indústria do tabaco, em que os cientistas da comunicação e os cientistas voltados também para a parte pulmonar e etc., etc., eles são cooptados por essa indústria que estava sendo bombardeada nesse momento por conta dos problemas que causa a saúde. E aí eles criam manuais, cartilhas de como é que se diz? Reconstruir a reputação da indústria do tabaco e minar, por exemplo, a reputação do jornalismo, a reputação da ciência. E aí eles criam uma cartilha, né? E eles dizem, olha, a gente tem que atacar na educação. Então, na educação, a gente tem que tirar a parte crítica. O que a gente está vivendo no Brasil agora, né? Tirar a parte crítica. A gente tem que atacar no jornalismo de duas formas. A gente tem que infiltrar formadores de opinião nas grandes redes, e a gente tem que descredibilizar aqueles que são os maiores formadores de opinião, seja um jornalista, seja um canal, seja grandes emissoras, etc. Não? Aí ele vai. Aí nós também temos o quê? Que atacar a ciência, descredibilizar as pesquisas que dizem que o tabaco faz mal à saúde, apresentando outras pesquisas, que eram fraudulentas, obviamente. Então, eles chegam ao cúmulo de clonar instituições. Não? Você tem, por exemplo, aquele Instituto Internacional que monitora o clima. Existe um Instituto Internacional que monitora o clima que é fraudulento, que coloca tudo ao contrário. Não? Assim,
assim, se diz que o desgelamento das calotas polares vai aumentar a temperatura da Terra, vai tornar isso, no outro fraudulento acontece de outra forma, né? Então, assim, a gente foi vendo toda essa percepção e quando a gente se volta para o fenômeno, né, da comunicação potencializado pelas tecnologias, ele não é efetivamente só um problema tecnológico, ele é Uhum. efetivamente um problema de entendimento, né, da comunicação como também um processo científico. Agora, não é um processo científico com métodos hermeticamente fechados, né? Não temos que trabalhar com aquilo que o Muniz denuncia, né? A gente não tem que trabalhar com fetichização do método, a gente Uhum. tem que trazer o método para o nosso campo, trabalhar com as nossas peculiaridades e, a partir daí, a gente procurar entender que fenômeno é esse que consegue revelar esse mundo que, sabe, produz desinformação e produz desinformação de uma forma, como é que se diz, banal. Essa desinformação ela é uma mercadoria muito cara, é um mercado muito lucrativo, né? E, ao mesmo tempo, nós temos toda uma população que recebe isso e que passa adiante, que faz parte da cadeia, não lucra com isso, mas não tem essa consciência, porque a comunicação, para além de ser esse campo de conhecimento, é uma prática diária, é uma prática que é inerente à natureza humana e social. Então, assim, eu acho que a pesquisa, mais do que nunca, voltando ao seu cerne da sua primeira pergunta, a pesquisa, mais do que nunca, ela é extremamente importante e acho que o campo da comunicação tem muito que mostrar, para além de tudo que a gente já produz, mas levar para a sociedade efetivamente isso, né? E aí uma outra coisa que eu percebi formando a rede, eu coloquei uma chamada nos grupos da Intercom, OK, SBPJ. E aí muita gente do país inteiro está com projetos de pesquisa voltados Uhum. à desinformação, vários projetos financiados, etc, etc, que vai ser uma outra rede, que eu até te convidei para coordenar, né? Futuramente, né? Agora, eu acho que Futuramente. são frentes que elas estão aqui, mas elas são paralelas, mas elas não estão aqui em paralelas, elas estão aqui. Porque formar essa rede nacional de combate à desinformação só se tornou possível a partir de uma compreensão que nasceu no ambiente da pesquisa. Foi no ambiente da pesquisa que nós percebemos a gravidade do fenômeno, né? Que envolve regimes de verdade, não? Que a gente sai de um pós-moderno, de um regime moderno para um regime que agora é mais de experiência, que é mais de valores, que é mais de crenças, etc., que envolve questões mercadológicas, que envolve modelos de negócio de plataformas, que envolve visões de mundo conservadoras, né? Que envolve Uhum. valores medievais, né? Você tem uma conformação, uma conjuntura que se conforma aí de coisas que vão se encontrando, de teorias da conspiração, como o QAnon, né? Que chegou no Brasil com grande força. Então, você tem uma Sim. série, né, e aí você tem também que é a questão tecnológica, né, apropriada pelas redes, pelas plataformas, que fazem com que tudo isso se aflore, né? Então, é uma conjuntura muito grande. Eu acho que nós temos que atuar com a sociedade, tentando efetivamente mostrar essa realidade de um ponto de vista mais pragmático, mas a pesquisa tem que estar nesse suporte, porque é pela pesquisa, né, e é fazendo pesquisa e fazendo ciência, né, produzindo conhecimento a partir do nosso próprio lugar, que a gente... Falhou. Voltou. Voltou? Pronto. Voltou. Eu só lembro do Caetano. Tá aquela bolinha rodando aqui. É. Desculpa. Não Eu sei se eu falei. viajei muito, foi para todo lugar e Não, voltei. não, mas eu acho que é ótimo. E eu fiquei pensando numa.
numa questão, como nós gostamos das historicidades, né, de pensar, e eu fiquei pensando um dos deslocamentos que você pontuou, que eu acho que é muito interessante e importante, é o deslocamento da evidência e para a experiência, né? E aí eu vou refletir junto com você de uma mudança já mostrada lá por Kant na sua definição sobre iluminismo, né? Ousar saber, é, há uma reconfiguração se o ousar saber como esclarecimento para o iluminismo estava marcado por uma noção de autonomia e de liberdade em relação às estruturas autoritárias, absolutistas, né, naquele momento, que instauravam um regime de crença como sendo verdade, a gente vive um ousar saber hoje de outra forma, né? Exato. Né, é um usar saber de uma outra forma. Essa ousadia da sabedoria que leva ao esclarecimento e ao conhecimento faz duvidar-se de absolutamente tudo, né? E tentar instaurar aí um novo regime de crença baseado na dúvida, mas também em certezas muito definitivas. E uma dessas certezas é a dúvida, é desconfiar de qualquer conhecimento científico, por exemplo, ou mais do que isso, ou até de fundamentos científicos da nossa existência, como a Terra redonda, né? É um fundamento básico para a nossa existência moderna, né, digamos assim, que vai embasar a física moderna, que vai embasar a ciência moderna, é um conhecimento básico, a gravidade, né? É, né? Então, são fundamentos, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que eu queria refletir historicamente com você sobre isso, um momento de questionamento dos fundamentos também, Fundamento né? Dos fundamentos científicos, assim, basais, da estrutura mais básica, né? Do funcionamento da ciência, que é a evidência, que é a questão do método, não a aplicação de técnica, mas do método pensamento, né? Desse lugar do pensamento, da criticidade, né? Que tanto caracteriza a ciência, né? A ciência não é só, e você falou muito bem isso, ela não é só o lugar da busca pela verdade, ela também é o questionamento de crença, da opinião corrente, da doxa, né? Ela é outro lugar que vai questionar uma forma, né? Que no campo da ciência a gente chama em geral muito assim do senso comum, né? De como que a gente compreende a vida, mostrando a complexidade da própria existência em várias áreas do saber, né? Em várias, né? Não só. Queria que você falasse um pouco disso. Agora, desculpa se eu viajei um pouco. Mas é bom porque a minha viajada vai ser maior. Porque você, enfim, me provocou aqui a refletir sobre essa mudança que a gente está vivendo, que ela é uma mudança histórica, né? É tão complexa essa questão, né, que até do ponto de vista, né, da historiografia e da historicidade do conhecimento e também dessa construção desses regimes de verdade que atravessam a humanidade, né, a gente vai se deparando com uma complexidade muito, muito grande, né? Se a gente pensar com Descartes, né? Se a gente pensar com Descartes, o cogito duvido, logo existo. Né? Duvido, logo existo, Uhum. e aí ele vai partir para a evidência. Né? E esse processo vai se transformar e vai chegar na idade da razão e etc. E a modernidade, sobretudo a modernidade, o segundo ciclo de modernidade, fundado aí no século XIX, começo do século XX, né? Naquilo que se chama de regime de historicidade da modernidade, ele vai estar muito calcado nesse processo de construção de lugares, né, de determinados lugares que seriam lugares aí de uma verdade que a gente pode até colocar entre aspas, que são verdades que vão sendo construídas a partir de métodos, né, de métodos muitas vezes hermeticamente fechados, que não poderiam ser, né,
E aí que a gente vai encontrar jornalismo, a gente vai encontrar ciência em muitos parâmetros, inclusive nas ciências humanas, a gente vai encontrar na academia, né? E nós, sobretudo nas escolas do jornalismo, nós somos muito moldados a pensar sobre um regime de verdade da modernidade. Uhum, uhum. Mas a gente esquece aquilo que o Foucault trabalha muito bem, em coragem de verdade, em vontade de verdade. O próprio Nietzsche, né? O próprio Nietzsche vai trabalhar a questão da vontade da verdade, vai desconstruir esse processo dentro da filosofia, etc. E com Foucault a gente vai ver toda essa história da verdade. Então, assim, a verdade ela não está... E Gadamer vem para contestar, a verdade não tá no método em si, né? A verdade está em muitas instâncias. Então, quando Foucault encoraja de verdade, ele traz, por exemplo, a verdade do sábio, do parrasiástico, que é aquela pessoa que é extremamente sincera, tipo nós, né? Uhum, uhum. Não parrasiástico, como ele diz no passado, mas assim, fazendo uma transgressão, né? Assim, o parrasiástico, a verdade do técnico, né? A verdade do mestre, né? Do professor. Então, assim, ele vai mostrar como que esses personagens da verdade, o momento que o oráculo era a verdade, Sim, o sim. oráculo grego é o lugar da verdade. Então, assim, quando a gente pensa que tudo isso são construções históricas de sociedades, né, de acordos sociais e éticos que são feitos em cada sociedade, né, a gente percebe a dimensão que a Leteia tem, né, a dimensão que ela tem, que tem muito a ver na relação da própria sociedade. Então, quando nos deparamos com aquilo que a gente está vivendo, vivenciando, o primeiro choque é com aquilo que a gente entendia, mas a gente entendia que essa construção do regime de verdade da modernidade ele era universal. Ele não era, Uhum. nunca foi universal. Né? Então, acho que talvez esse tenha sido meu primeiro choque, minha primeira reação de rejeitar isso. Só que ele nunca foi, por quê? Porque nas instâncias religiosas não se necessita de métodos, não? Sim. E as instâncias religiosas, elas estão aí exatamente cada vez mais poderosas e ganhando espaço. A religião islâmica, ela avança muito rápido no mundo, assim como as neopentecostais no Brasil, que também se espalham pelo mundo. E elas têm as suas próprias verdades, né? E a gente está usando aqui verdade como um termo bastante plural, nada fechado, etc. Né? Então, eu acho que tudo isso vem para esse processo de embate, né? De embate não só de narrativas, de discurso, mas de lugares de fala, a ponto de pessoas que não são filósofas desenvolverem teorias absurdas sobre a filosofia, a ponto de 11 milhões de brasileiros acreditarem que a Terra é plana. Gente, são 11 milhões de brasileiros. Como assim? Para onde foi todo o conhecimento? Né? Para onde foi tudo? Não? Uhum, uhum. Outro dia disse que tinha um barco à deriva, né, com o povo atrás Sim. do fim da Terra, do final da Terra, né, o fim do mundo, E que etc. foram salvos pela bússola. E foram salvos pela bússola, que não tem nada a ver com a Terra plana. Pelo contrário. Ela Exatamente. só existe porque o campo magnético esférico da Terra permite que ela possa levar. Então, assim, é uma coisa. E eu acho que esse embate com a ciência, que é também um embate que foi aflorado por esses movimentos, como na indústria do tabaco, mas também por movimentos religiosos, também por novas visões de mundo ideológicas e políticas, etc. Né? A pandemia, por um lado, ela traz esse negacionismo aflorado. Agora mesmo a gente está vendo aí uma proliferação de narrativas desinformacionais sobre a vacina. Então, Te perguntar isso. é como se a revolta da vacina voltasse mais de 100 anos depois, né? Isso até lembrou um colega do campo, da comunicação, Luiz Alberto, etc. Mas, por outro lado, é aquilo que você estava falando, assim, a ciência tem também a oportunidade
de se retrabalhar, né? De se colocar, né? E de mostrar o quanto ela é importante, né? O quanto a vacina não é uma ação individual, ela é uma ação coletiva, o quanto ela fez elevar como é que se diz, a vida que as pessoas morriam naturalmente aos 40 anos em pleno século XIX no Brasil imperial. Hum. Hoje, você vive até os 80 ou vive até os 100, etc. A vacina é um dos fatores, assim como todo o composto desenvolvido nas ciências, né? Nas ciências médicas, etc. Né? E você tem esse lugar, essa oportunidade para apresentar a importância da ciência, que vem sendo sucateada, que você, como pesquisador da Fiocruz, você tem visto aí o quanto de cortes que estão acontecendo para todas as instituições federais, né, e estaduais também, né, em termos de investimento em ciência, em todas as áreas, né? Aquilo que a gente vinha tendo dos anos 2000 até 2014, 2015, e depois a gente entra numa derrocada. O Brasil dá um boom e depois entra numa derrocada por uma série de políticas que são exatamente contra a academia, Uhum. contra a ciência, contra tudo isso, né? Então, assim, eu acho que se tem essa oportunidade, né, de trabalhar com isso, e se tem a oportunidade de confrontar de uma forma mais efetiva. Assim como o jornalismo tem a oportunidade de mudar o rumo que vinha tomando, completamente mercadológico, muitas vezes completamente manipulados, etc., e efetivamente ter uma nova percepção, né? Se colocando, né, enquanto sociedade, e não se afastando, né? Eu acho que tem uma série de questões aí que foram forjadas na modernidade, que têm essa oportunidade de serem retrabalhadas agora, num momento tão difícil, né? Num momento extremamente difícil como esse que a gente está vivendo, né? Agora eu te pergunto, fui eu que viajei muito. Só tem uma coisa que eu Não? lembrei, Igor. Uma coisa que a gente tem percebido nas narrativas desinformais que a gente recebe, desinformacionais que a gente recebe do Eu Fiscalizo, é uma disputa no próprio campo médico entre o Uhum. regime de experiência do médico prático, que é o ginecologista, que é o geriatra, que é o dermatologista, que é o clínico geral, que tem ali o código de ética dele com seu paciente, e ele acredita que o remédio para piolho ele tem uma ação profilática. Ele Uhum. tem e é uma disputa desses saberes, do regime da experiência da própria medicina, com a disputa com o campo científico. Às vezes eles têm até a mesma especialidade, mas um está aqui no ambiente da pesquisa e da ciência e o outro está no ambiente da experiência, e eles se confrontam, né? E eles se confrontam e aí chegam a produzir narrativas, o pessoal que está muito pautado na experiência, narrativas que têm informações verdadeiras, falsas, etc, etc, e que são credibilizadas pelo lugar do personagem, que é alguém que atua no campo da medicina. Uhum. Então, é bem complexo, porque é uma negação dentro do campo. É Exatamente. extremamente É extremamente complexo. É muito interessante, porque tem uma oscilação aí entre a utilização da credencial, né, que é a credencial ser médico, né, com a experiência, né, ou uma associação desse valor da experiência e da credencial, e talvez ainda mais o uso da experiência como argumento. Sim. Quando você falou do lugar de fala, né, é o uso da experiência como argumento num primeiro movimento, e depois do uso da experiência como algo análogo à verdade, né? É, é, e na verdade é como se fosse uma lógica assim de uma, já que a gente está trabalhando com uma noção de verdade muito plural, é como se a verdade sentida fosse a verdade científica. Não sei se eu estou me fazendo entender, né?
mas há uma circulação de uma ideia, de uma verdade sentida. Me dói, me compraz, eu me compadeço, então, isso como sendo um estatuto, né, dessa experiência vivida, né, como análoga à verdade, ou mais ainda, ou como uma realidade comum a todos, né? Enfim, se quiser comentar, mas acho que é justamente isso. Eu acho, só para emendar uma pergunta, que aí a gente está indo mais para o final, é da questão da antivacina. Eu acho que é um movimento em que a antivacina se dá também, né, nessa verdade sentida, né, nessa verdade que da experiência, que você começa a ter relatos, muitos relatos de mães ou pais responsáveis por crianças que tiveram, né, quer dizer, não estou questionando o relato em si, mas tornar o relato unicamente como verdade, e já que a gente estava falando de testemunho, né? Também existem falsos testemunhos, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco sobre isso nessa reta final da nossa conversa. Nessa questão dessa disputa entre o regime de experiência na medicina e a ciência, né, os profissionais que estão efetivamente na ciência, que estão batalhando, que estão aí batalhando dia a dia pelos medicamentos, estão desenvolvendo. No Brasil, eu acho que assim, todos estão trabalhando muito com isso, a Fiocruz está trabalhando com isso, estão desenvolvendo vacinas, etc. Nós temos aí iniciativas de vacina inúmeras no mundo, a gente está acompanhando diretamente na OMS, né, por conta do nos jogos de checagem, né? Mas essa disputa, ela chegou para mim de uma forma muito clara, não só pelas narrativas, mas porque em determinado momento, durante esse isolamento, né, uma amiga minha que é médica publicou numa rede social sua, um relato de um médico, né, de outra parte do país, que dizia assim: a verdade não está na experiência, ou não está na evidência, está na experiência. E era um textão, né, me justificando porque para a experiência a evidência científica não se faz necessária. Eu digo, gente, se esse cara tiver acesso a Gadamer, ele vai. Exatamente. Só que nós estamos em um campo, e ali é um outro campo, Campo, que exatamente. necessita de um processo de evidência, né? E havia toda essa justificação. E aí foi que eu comecei a entender os vídeos, as narrativas que a gente recebe muito da medicina, né? De várias modalidades, né? A gente não recebe de um imunologista, a gente não recebe de infectologista, de pessoas que trabalham com pulmão, pneumologista, etc. Mas de tudo quanto é outras especialidades a gente tem recebido, né? E foi aí que eu percebi essa disputa de saberes, né? No próprio campo deles ali, bem situado, né? Quando a gente vê agora a campanha de vacina, que não é de agora, né? A campanha de vacina, eu acho que ela, tanto que em algumas religiões ela nunca deixou de existir. Uhum, Em algumas uhum. religiões é proibido vacinar, porque se você pega uma doença e morre, é a vontade daquele Deus, né? É a vontade daquele Deus, etc. Tem uma série de coisas, várias religiões mantiveram isso, da questão da antivacina propriamente dita, né? O que eu vejo muito é exatamente aquilo que tu colocaste a princípio, né? A dúvida em relação à própria eficiência da ciência e, não mais do que isso, a dúvida em relação à necessidade da ciência, em relação à necessidade da vacina. Você pode vencer o vírus com o remédio para piolho, Uhum, você pode uhum. vencer com o estoque de hidroxicloroquina que chegou ao Brasil. E essa narrativa ela não está sozinha, ou seja, a narrativa da antivacina, que vem com os depoimentos que você está falando, os depoimentos familiares, os testemunhos e os falsos testemunhos, etc. Porque, como testemunho para nós do jornalismo é uma coisa muito cara, né? A gente Sim, sabe que o testemunho por si só, ele não só diz acredita em mim, mas ele diz acredita em mim porque eu estava lá, né? Essas são palavras isso.
quer, né? Eu estava lá, eu vivenciei isso. Então, quando você forja um testemunho diante de uma narrativa, quem vai lhe contestar? Foi você que vivenciou, não? Como contestar o testemunho? Nós temos que ir atrás de todas as provas de que esse testemunho ele é falso, etc, etc. Isso demanda toda uma, como é que se diz, todo um esforço muito grande para descredibilizar um testemunho, seja ele de uma mãe, de uma avó, de uma família, etc. Então, acho que essa questão da antivacina, ele tem essa questão das crenças religiosas. Estou quase sem bateria, peraí. Da questão das crenças religiosas, tem outras, mas ela não vem sozinha, né? Ela vem junto com outras estratégias, né? Que são as estratégias de descredibilização da ciência, mas também de agregação com outras coisas, né? Por exemplo, contestar o número de mortos. Dizer que o número de mortos no Brasil não tem quase 130 mil. Não está em quase 130 mil. O interessante é que, enquanto toda uma rede de construção da desinformação que dá suporte ao presidente, à sua família e grande parte do governo, né, e esse mercado da desinformação é grande, diz que e isso corre muito pelas redistribuição de aplicativos de mensagem, sobretudo pelas redistribuição vinculadas às religiões, né? Isso corre muito e vem para dizer que esse número de mortos ele não corresponde à verdade. Só que, paralelo a isso, o Ministério da Saúde, que só tem um ministro aí que é um paliativo ali dentro, né? Que em determinado momento quis fechar os dados e não quis divulgar numa atitude completamente sem transparência e que provocou o nascimento do consórcio dos veículos de imprensa e teve que voltar e teve que trabalhar com transparência, né? Então, enquanto o Ministério da Saúde tem um site voltado só para os números, tem lá covid.saude.gov.br, onde você encontra todo dia às 18h30, eles alimentam os dados oficiais do governo, que tem uma disparidade em relação aos consórcios de veículos de imprensa em torno de 100 mortos, né? Que é um número muito considerável, né? Enquanto lá, mas mesmo assim, enquanto lá eles divulgam que nós temos quase 130 mil mortos, as narrativas desse campo de comunicação da desinformação que circula pelos aplicativos de mensagem dizem o contrário, que está sendo tudo forjado. Como em muitas igrejas se fazem o jejum da mídia, né? Não se pode ler nada do jornalismo, não se pode assistir, etc, etc. As pessoas só recebem informações por aplicativos de mensagem, né? Em nenhum momento eles são instigados a ir ao site oficial, por exemplo, já que eles não acreditam no consórcio de veículos de imprensa. Então, uma coisa está ligada à outra. O movimento antivacina cresce porque diz não morreu tanta gente. Não? São estratégias, né, de comunicação e desinformação e, ao mesmo tempo, parece uma estratégia eugênica. Porque vai matar pobres, né? Porque vai matar pessoas que não têm condição de se proteger, porque vai matar... Então, assim, você pensa que é uma coisa completamente genocida mesmo, né? Porque você está vendo o Brasil morrer, mas você tem como é que se diz? Uma estrutura de comunicação que corre por essas vias que dizem não está morrendo ninguém não precisa usar máscara, né? Nós tivemos aqui no interior do Maranhão uma cidade em que um pastor de uma religião que eu não sei qual fez uma caminhada, uma procissão e botou todas as pessoas para queimarem as máscaras em praça pública. Ou seja, é queimar livro, né? Ou então subir e queimar máscaras. Tudo passa, só para fechar, para dizer que tudo passa por esse processo por esse campo da comunicação, que precisa ser entendido
como um campo que é diário, como uma ação diária nossa, que é intrínseca à natureza humana em sociabilidade, mas que também é um campo do conhecimento e que precisa ser observado, interpretado, precisa ser analisado e que nós precisamos, enquanto cientistas da comunicação, né, e aí assumindo, né, ciência, que é uma coisa bastante debatida em nosso campo, mas assumindo isso, enquanto pesquisador da comunicação, nós temos uma responsabilidade muito grande para com a sociedade nesse momento. Uma pesquisa, só fechando, uma pesquisa do Centro Internacional para o Jornalismo, feito junto com a Unesco, no começo do ano, coloca